A Bíblia foi escrita em línguas muito diferentes da nossa língua materna. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento ele foi escrito em grego koiné. Línguas mortas que diferem do hebraico e grego atuais e que devem ser traduzidas para os idiomas modernos. E eu digo que os textos não devem ser somente traduzidos, mas interpretados em linguagem conhecida. Essa é a função da hermenêutica. O evangelista Lucas, no capítulo 24, versículo 27, diz que, começando Jesus por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a que seu respeito constava em toda a Escritura. O termo expunha-lhes desse texto é de hermeneu. Essa palavra se relaciona com a palavra portuguesa hermenêutica. Exegese e hermenêutica diferem numa linha tênue. Exegese é o trabalho de conduzir o significado do texto para fora, para ficar conhecido o significado. E a hermenêutica ela envolve todo o processo de traduzir, interpretar, comunicar o texto sem distorcer o seu significado. Toda a tradução envolve uma interpretação. A arte e a habilidade de cuidadosamente traduzir e interpretar textos é chamada de hermenêutica. Essa palavra hermenêutica tem como origem o nome Hermes, que é o deus grego considerado emissário, mensageiro dos deuses, responsável pela tradução das mensagens divinas para o povo. Hermes seria o deus intérprete, considerado a entidade sobrenatural dotada de capacidade de traduzir e decifrar o incompreensível. Ou seja, vincula-se à sua figura a função de transmutação, de transformação de tudo aquilo que a compreensão humana não alcançava em algo que ela conseguisse compreender. A hermenêutica é uma ciência e uma arte. Ciência porque envolve preservação do texto original, conhecimento das línguas, conhecimento do contexto histórico em que o verso está, ou os versos, a análise literária, o entendimento do texto em seu contexto, a análise teológica e o amparo que outros versos dão na compreensão do texto, e também pode ser considerado uma arte, pois os significados e princípios do texto devem ser traduzidos em linguagem de código contemporâneo e serem aplicados de forma contemporânea sem distorcer o sentido da mensagem. Podemos deduzir 3 tarefas principais dos intérpretes a partir dos dados bíblicos. Primeiro, entender o que os autores humanos das Escrituras pretendiam transmitir aos seus ouvintes ou leitores, como Paulo faz em seu sermão em Atos capítulo 2, versículo 25 a 31, onde cita Davi falando profeticamente sobre a ressurreição de Cristo e sua santidade. Ponto 2. Compreender o que o autor divino pretende comunicar através da palavra da Escritura, o que nem sempre é inteiramente compreendido pelo escritor humano ou por seus contemporâneos, como Pedro nos revela em 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 a 12, em que fala que as profecias foram investigadas pelos profetas, foram atentamente investigadas, mas reveladas a nós. Terceiro ponto, aprender como comunicar e aplicar aos seres humanos de hoje tanto a forma quanto o conteúdo da mensagem bíblica, como é relatado no Sermão da Montanha, quando Jesus comunica as verdades bíblicas do Antigo Testamento, aplicando ali aos seus contemporâneos. A menos que compreendamos as línguas originais, nosso único acesso à Escritura é feito através de traduções. Felizmente, muitas traduções têm transmitido o significado essencial. Não precisamos conhecer a língua original para compreender as verdades cruciais reveladas nas Escrituras. Boa tradução e interpretação adequada é o propósito da hermenêutica. Ela transmite com precisão o significado dos textos e nos ajuda a aplicar corretamente o ensino do texto à nossa vida. Jesus interpretava a Bíblia para os seus seguidores e devemos seguir os seus ensinos e interpretar a Bíblia com fidelidade. Existem muitos tipos de hermenêutica na história, mas a hermenêutica millerita deixou uma boa base para a compreensão dos textos. O relato diz sobre Miller: esforçando-se por deixar de lado todas as opiniões pré-concebidas, dispensando comentários, ele comparou passagem com passagem, com auxílio de referências bíblicas à margem e da concordância. Prosseguiu no estudo de modo sistemático e metódico, começando do Gênesis, lendo versículo após versículo, sem pressa. Ele desvendava o sentido de várias passagens, de modo a deixá-lo livre de toda dificuldade. Quando encontrava algum ponto obscuro, tinha por costume compará-lo com outros pontos, outros textos, que pareciam ter qualquer referência ao assunto em consideração.
permitia que cada palavra tivesse a relação própria com o assunto do texto. E quando harmonizava seu ponto de vista acerca dessa passagem, com todas as referências da mesma, deixava essa passagem de ser uma dificuldade. Assim, quando quer que encontrasse passagens difíceis de entender, achava explicação em alguma outra parte das Escrituras, estudando com fervorosa oração para obter esclarecimento da parte de Deus, o que antes parecia obscuro à compreensão, agora se fizera claro. Que possamos ter como inspiração esse método para interpretar corretamente a Escritura.